Muito bem. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos em mais um Papo com Renato. Papo com Renato é um programa de conversa direcionado pelos caminhos da ciência e também voltado para a prática. Nós estamos com grande frequência trabalhando com profissionais de psicologia, mas também envolve toda a área de organização, gestão, trabalho. A ideia aqui é informar com informações fidedignas, com informações com validade e não simplesmente falar qualquer blá 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 no ouvido de vocês. Hoje eu estou recebendo o meu querido amigo Nicolas Eik van Dijk. Nicolas é psicólogo, hoje ele é mestrando em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações na Universidade de Brasília. O Nicolas consegue fazer ao mesmo tempo outro programa de mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e Recursos Humanos pelo Erasmus Mundus Joint Master Degree in Work, Organizational and Personal Psychology no European Consortium. Hoje ele está na Universidade de Valência e eu vou conversar com o Nicolas hoje o seguinte assunto. Não é só esse, tem vários outros que eu quero falar com ele, mas o principal é: Uber é empreendedor? Economia de plataforma e trabalho precarizado. Fala, Nicolas, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui. Boa noite, boa tarde no Brasil, bom dia para quem estiver assistindo de dia. Um prazer estar aqui. Maravilha, Nick. Olha, é uma alegria te receber, né? Nicolas aí é um pesquisador, apesar de jovem, com tanta capacidade, tanta experiência, e ele fala sobre um tema que eu acho que é algo que todos nós deveríamos discutir, especialmente aí nessa alvorada do ano de 2022, com todas as mudanças que acontecem no Brasil nesse momento. Eu lembro que esse episódio está sendo lançado no Spotify no dia 15 de 3 de 2022, então se você estiver ouvindo em algum lugar do futuro aí, saiba que nós estamos falando do contexto de março do ano de 2022. Então, eu sugeri para Nicolas essa pergunta e a gente conversou sobre esse tema, que é: Uber é empreendedor? E eu acho que hoje o papo com o Renato vai ter um caminho muito interessante, porque Nicolas estuda os trabalhadores de plataforma e eu estudo empreendedorismo, e eu acho que a gente vai poder fazer um bate-bola muito legal sobre isso. Nick, vou começar te colocando numa fria. A Ai, pergunta do Deus. programa é: Uber é empreendedor? Nicolas, Uber é empreendedor? Essa pergunta é difícil. A gente tem hoje, eu acho, diversos discursos contraditórios sobre essa questão, mas eu trabalho numa perspectiva crítica a essa noção de empreendedorismo como qualquer trabalho que você, por si só, pode começar a realizar, independente das condições em que você o faz. Então, na minha visão, a pessoa que trabalha com Uber, com iFood, com 99, ela não é um empreendedor. Perfeito. Eu acho que Nicolas já começou colocando um ponto muito importante, né? A gente costuma falar de empreendedorismo como se fosse algo mágico, não é? Que o indivíduo desenvolve, assim, dentro de capacidades mínimas, e o que a gente conhece sobre isso é que não é empreendedorismo, né? É trabalho precarizado, é trabalho precário em algumas condições, e eu acho que isso é algo que nós temos que conversar. O Nicolas está estudando sobre os trabalhadores de economia de plataforma. E ele vem percebendo algumas figuras, algumas imagens, alguns simbolismos tão importantes. E eu bati um papo com ele antes e ele me disse sobre isso. E eu queria que a gente conversasse sobre essas respostas que ele obteve. Então, acho que primeiro, Nick, explica para a gente um pouquinho como é essa tua pesquisa, não é? E depois, se você quiser falar sobre os resultados que vem encontrando nela. Perfeito. Eu faço mestrado, faço dois, na verdade. Tento fazer dois. E na Universidade de Brasília, eu pesquiso qualidade de vida no trabalho de entregadores por aplicativo, especificamente, sob a abordagem da ergonomia da atividade. Rapidamente, para situar na ergonomia da atividade, a gente tem uma noção de trabalho, que é essa noção de empreendedorismo, esse discurso, que é uma abordagem específica, a abordagem hegemônica hoje, que procura, inclusive quando estuda qualidade de vida no trabalho, que procura, eu diria,
encontrar formas de espremer mais, de obter mais resultado, de obter mais produtividade desse trabalhador. Então, qualidade de vida no trabalho, sob essa perspectiva, é um instrumento para que eu obtenha mais produtividade. E a ergonomia da atividade, que é a minha abordagem, ela vai numa perspectiva completamente diferente. A gente agrega a qualidade de vida no trabalho, a gente faz um diagnóstico para ver como agregar qualidade de vida, como promover qualidade de vida, para que aquele trabalhador ele consiga equilibrar as demandas que ele tem na vida dele, com as demandas que ele tem de realização pessoal no trabalho, com as demandas que ele tem de ser produtivo nesse trabalho. Então, eu vou por essa via. E, dentro desse contexto, pesquiso o trabalho de entregadores por aplicativo. Eu comecei minha pesquisa em 2020, estou tentando terminar o mestrado ainda esse semestre, espero que dê tudo certo, mas coletei dados ao longo de um pico na pandemia, no ano de 2021. Então, eu sou de São Luís do Maranhão, faço mestrado em Brasília, e, por conveniência, eu entrevistei entregadores por aplicativo em São Luís e em Brasília. Em São Luís eu tive a oportunidade, já fiz a coleta mais para o final do ano, a pandemia já estava mais branda, eu tive a oportunidade de ir em loco, conversar com esses entregadores, enquanto eles faziam pausas, e eu utilizei de algumas entrevistas, um modelo semi-estruturado, e eu perguntei para esses entregadores, eu dividiria em 3 partes, sobre rotina, como é a rotina de trabalho, o que eles fazem, que desafios que eles enfrentam no dia a dia. Fiz perguntas mais técnicas sobre qualidade de vida no trabalho, relações socioprofissionais, relações com as plataformas que trabalham. E, no final, eu fiz perguntas relacionadas à imagem do entregador. Como que ele se vê enquanto trabalhador? Como que ele se vê enquanto pessoa que contribui para a sociedade? Como que ele enxerga essa relação com os aplicativos? Eu acho que de resultado que eu tenho de mais emblemático, e que, para mim, quando eu vi, foi muito profundo, foi quando eu perguntei sobre como eles se veem, como é que eles definiriam em uma palavra o trabalho de entregas em aplicativo. E aí, das 28 entrevistas que eu consegui aproveitar, 21 definiram esse trabalho como escravidão. E eu insisti para que esses trabalhadores me definissem o que era escravidão, o que eles entendiam por escravidão depois. E há uma percepção de que é um trabalho que não permite crescimento profissional, é um trabalho que não permite que você saia daquele ponto em que você está. Ele te estagna ali, perdão. E, para mim, isso é muito emblemático das novas formas de trabalho que vêm surgindo. Perfeito, Nick. Que legal que você está dizendo. Obviamente, não no sentido da vivência, mas do resultado, do achado. Porque hoje, com, né, uma ideia de polissemia, diferentes significados para as palavras, elas acabam tomando alguns sentidos que são na figura hegemônica, aí, como vocês estão dizendo, ou na abordagem hegemônica, né? Ferramentas de controle, de soft power, etc., para quem trabalha ou para qualquer outra pessoa, né? A gente basicamente fez uma troca por de boa parte das nossas liberdades por uma sensação de conforto, vamos assim dizer, não é? E não só das Exatamente. nossas e também de outras pessoas, né? Porque no fim das contas é aquilo. A gente acaba procurando muito a economia de plataforma, especialmente quando se fala em comprar e receber produtos, enviar para outras pessoas, alimentação, estadia, e hoje ela está tomando uma forma muito maior. Contudo, aquele que lá trabalha sente-se como um escravo, sente-se como um escravo, né? E eu acho que, inclusive, essa escravidão que você diz deve se relatar nos próprios ganhos que os indivíduos têm, né? São ganhos, inclusive, Esse, negativos, né? esse é um ponto bastante complexo. Quando tu fala em soft power, eu acho que é muito importante a gente, enfim, destrinchar um pouco mais essa perspectiva. Uhum. Porque o que acontece? É um trabalho que você, um trabalho gamificado, com várias aspas, e o que acontece é que, diferente do trabalho convencional, você tem os ganhos no dia.
Então, você verifica lá no seu aplicativo, perdão, quanto você ganhou naquele dia, quanto você rodou, quanto você ganhou. Mas a gestão dos custos desse trabalho é uma gestão que você tem que fazer. Não, o aplicativo não te mostra quanto você gastou com gasolina, quanto você gastou com manutenção, quanto você gastou com o plano de internet. Então, é muito difícil que esses trabalhadores consigam ter a noção de ganhos, de proventos e de custos desse trabalho, especialmente quando chega no final do mês. Recentemente, a gente publicou, eu e um grupo de pesquisa do Departamento de Sociologia da UNB, a gente publicou um relatório na CUT, e houve casos, a gente chegou a perguntar, a gente acompanhou esses custos, muitas vezes a gente tinha que rememorar o trabalhador ao longo do mês. Nossa, mas você gastou quanto naquele dia que você abasteceu para poder colocar na planilha? E houve situações de pessoas que tinham os proventos negativos, tinham mais custos do que proventos nesse trabalho. Então, é uma gestão que é muito difícil de você fazê-la linearmente. E isso anestesia o trabalhador quanto ao valor que tem o seu trabalho. O que o Nicolas tá dizendo para a gente, né, a partir da pesquisa que eles fizeram com os trabalhadores de plataforma, de que o processo de gamificação do trabalho, ou seja, aquele barulhinho que apita, aquela falsa percepção de evolução que se dá à medida que o dinheiro aparece na tela do celular a cada uma das corridas, mascara, na verdade, um trabalho análogo à escravidão, né? No Brasil nós temos muitas situações semelhantes, né? Eu acho que, infelizmente, na base da cultura desse país, não é? Mas nós temos os trabalhadores que vão trabalhar em fazendas, por exemplo, não é? Que você vai trabalhar num lugar rural, os cortadores de cana, etc., que também não conseguem perceber o quanto vão ganhando comparado àquilo que estão gastando e, no fim das contas, estão devendo para o patrão, que é algo que é inadmissível, né? Incompreensível. Na cidade de São Paulo, nós temos algumas operações, inclusive do Ministério Público, no sentido dos trabalhadores de fábricas bolivianos, não é? Com essa estratégia de você colocar, ó, você vende por roupa, então cada roupa que você produz, você consegue tal valor, recebe tal valor, como se aquilo fosse algo realmente grandioso financeiramente falando, e colocando os indivíduos, obviamente, nessa situação análoga à escravidão. Eu acho que essa discussão é muito importante de se fazer, Nicolas, né? A gente já colocou aqui como tema trabalho precarizado, e talvez seria interessante a gente definir para os nossos ouvintes aí, quando a gente fala essa palavra precarizado, porque ela é confundida com tantas outras coisas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho precarizado, sobre essa definição. O que você encontrou nesse sentido na tua pesquisa? Eu acho muito importante, eu acho, quando você cunha um termo para definir o que você está pesquisando, eu acho que você assume um papel político até. E a gente está falando em trabalho precarizado. Essa precarização ela foi perpetrada por uma instituição, por um sistema social. Então, todas essas formas de tornar esse trabalho um trabalho mais custoso, de transferir esses custos para o trabalhador, em detrimento de um custo que seria do empregador, caracteriza movimentos de precarização do trabalho. Eu acho muito importante sempre que a gente suscita essa questão, e eu digo isso porque eu passei pelo menos 2 anos conversando com as pessoas na rua, conversando enfim, com parentes, com amigos, com conhecidos sobre esse tema, o que a gente ouve como resposta mas esse trabalhador está lá porque ele quer, ele está lá porque ele foi lá se cadastrar. Então, sempre tem uma menção à vontade, à volição. E quando a gente faz essa analogia com a escravidão, que é uma analogia muito forte, a gente está falando de casos que eu ouvi, de pessoas que precisam desse trabalho para se sustentar, porque não tem o que comer se não trabalhar. É uma forma rápida de encontrar, enfim, proventos. E para manter um nível mínimo, para que consiga se alimentar a família, para que consiga manter os custos de operação desse trabalho, são pessoas que têm que pedalar, que têm que andar na moto por 14 horas seguidas por dia.
E aí eu lembro de um dos entregadores me dizer assim, eu perguntei para ele, essa opção de trabalho é o que você imaginava? E ele disse, eu queria trabalhar como entregador para poder pagar uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa que me tirasse dessa situação. Mas com 14 horas de trabalho por dia, todos os dias, 7 dias na semana, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada literalmente. Eu chego em casa e tenho que dormir para poder acordar no outro dia e começar de novo a pedalar. Então, é uma situação sem saída. A gente não consegue, muitas vezes, imaginar o quanto esse trabalho é um trabalho mal remunerado, é um trabalho com condições muito precárias, mas ele chega ao ponto de você não conseguir fazer uma jornada menor porque não vale. Então, são estratégias, essas estratégias de precificação desse trabalho, de valoração desse trabalho, a própria questão do empreendedorismo. Esses trabalhadores são anunciados como empreendedores, são anunciados como, enfim, trabalhadores autônomos, mas lá nos contratos aparece, salvo engano, é contratante independente autônomo. Esse trabalhador ele é um cliente do serviço da plataforma. E isso é propagandeado com um marketing muito positivo, mas na realidade o que isso significa é justamente que ele tem que arcar com os custos do seu trabalho, que não há nenhuma responsabilidade da plataforma sobre ele. Essas configurações são configurações que precarizam o trabalho, a experiência de trabalho e a qualidade de vida no trabalho dessa pessoa que precisa rodar 14 horas por dia. Isso é um absurdo, é inadmissível se a gente pensar que a gente está em 2000 e tanta tecnologia é usada para perpetrar uma violência contra o trabalhador. Perfeito, Nicolas. Muito, muito bem definido, muito bem colocado as características que tangem, na verdade, que identificam, nem que tangem, mas que identificam o trabalho precarizado, né? E, claro, as decorrências psicológicas de tudo isso, né? Eu acho que aí a gente pode adicionar nesse caldo a incerteza da continuidade do vínculo, né, de trabalho, porque se o trabalho é pago por hora, por quilômetro, né, acho que a unidade é menor ainda, né? Se o trabalho ele é pago por quilômetro, né, não há nenhuma certeza dessa continuidade, inclusive pelo contrato que se estabelece, né, como motorista parceiro em alguns deles, outro contratante autônomo independente, e essas figuras que vão se criando né, nos subterfúgios da lei para conseguir dar conta de de não oferecer condições minimamente dignas para esse trabalho, né? Eu acho que essas decorrências psicológicas que você está falando no seu estudo e está, obviamente, dividindo com a gente aqui, são fundamentais para que a gente compreenda o que vai fazer daqui para frente com relação a isso, considerando a quantidade enorme de pessoas que acabam aderindo ao trabalho de plataforma como única solução que vislumbram, né? A gente vive num país que, infelizmente, não oferece educação, ou oferece baixa educação para as pessoas, infelizmente, né? E também não oferece, obviamente, oportunidades de trabalho dignas, considerando esse caso. Você falou da rotina, falou também sobre essas imagens, né? Esse simbólico muito claro dessa analogia à escravidão e tal. E eu fiquei pensando aqui sobre. Tem uma dificuldade mesmo, como você disse, de separar o que que é empreendedor, o que que não é, o que que é economia de plataforma, trabalhador precarizado, trabalhador autônomo, empresário, são tantos termos diferentes que se referem a maneiras de se inserir, né, no mercado de trabalho de alguma forma, que eu acho que a gente podia explorar, se você, né, topar agora, o que que é a economia de plataforma, né? E o que que a diferencia, inclusive, de outros tipos ou outras configurações desses contratos de trabalho, né? O que que caracteriza a economia de plataforma? Eu acho, se a gente for parar para pegar o cerne, o conceito de economia de plataforma, é uma ideia maravilhosa. E o problema não é a economia de plataforma. A economia de plataforma, basicamente, ela tem o preceito, inclusive, de aproximar as pessoas que convivem dentro de uma mesma sociedade. Eu, nas minhas leituras sobre, tem uma palavra-chave que é confiança. Fazer as pessoas na nossa sociedade capitalista retomarem a confiança nos seus pares. Por isso que é uma relação peer-to-peer, par para par, né? Duas pessoas, dois consumidores dentro da sociedade se relacionando.
E, historicamente, a gente teve, no século XX, depois das guerras, e aí no caso do Brasil especificamente, que não esteve envolvido diretamente na guerra, mas a gente tem algumas condições para o surgimento de uma filosofia do compartilhamento que é muito importante. Essas condições são, há um boom populacional, especialmente depois ali da década de 50, a abolição da escravatura lá no século XIX, mas que vem se concretizar de fato no século XX, muito recentemente, e a formação de novos espaços sociais dentro das cidades. Se a gente pensar, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente tem hoje grandes favelas, tem grandes centros de muita densidade populacional que foram surgindo no século XX. Essas pessoas, elas foram assediadas, eu diria, por aquela filosofia de mais gente, mais consumo, então vamos implantar no Brasil, de alguma forma, aquela mentalidade do American Way of Life, e as pessoas, vamos, enfim, criar nichos para que essas pessoas consumam também. E são assoladas num vai e vem histórico, pela falta de trabalho, pela falta de dinheiro, pela falta de condições. Então, todos esses problemas, eles estão na base do que a economia do compartilhamento quer resolver. Se eu preciso comprar um carro para me locomover, por que que eu e meu vizinho não utilizamos o mesmo carro de uma companhia, sei lá, de uma plataforma como a Uber? Então, a ideia, se a gente for parar para pensar, é sensacional, porque ela retira os custos do consumidor. Esse consumidor não vai mais pagar pelo carro, pela manutenção do carro. Mas, na filosofia do compartilhamento, esses custos de operação, eles seriam pagos por uma empresa, talvez, que é quem tem os lucros, enfim, quem recebe os lucros por essa operação. Então, a ideia do compartilhamento, ela é maravilhosa, ela é realmente uma ideia inclusiva, é uma ideia que resolve problemas na sociedade, se ela não tivesse sido expropriada pelo neoliberalismo. O que acontece na prática é que esse motorista de Uber não é a empresa que paga para que ele opere o serviço, ele paga para operar o serviço. Então, o problema ele reside nesse ponto. Tem uma outra coisa que fala muito sobre, um outro exemplo da minha pesquisa, que fala muito sobre essa relação de poder das empresas sobre o trabalhador, e que desvirtua a filosofia do compartilhamento. Eu perguntei quais eram os medos desses trabalhadores, o que, enfim, causava medo. Eu esperava ouvir sobre acidentes, enfim, e apareceu bastante, inclusive apareceram muitos relatos de queda, de acidentes de trânsito, mas um medo que foi unânime era o medo de ser bloqueado pela plataforma, porque há essa forma também de interrupção do trabalho. A empresa, ela de uma forma unilateral, ela pode bloquear a qualquer momento quem ela quiser, sem nenhum motivo. E isso é muito recorrente. Um dos entregadores me disse que eles têm algumas metas para cumprir, que são bônus, que são do tipo, faça 10 corridas hoje e ganhe R$ 250 de bônus. E o que acontece eles se esforçam para fazer o mais rápido possível, porque tem um tempo para cumprir com aquela meta. E aí, eu sou um entregador, eu fiz 9 entregas. Com mais uma entrega, eu completo a minha meta e ganho meus R$ 250. E aí, tu és outro entregador que fez 3 entregas. A plataforma, nesse momento, ela para de jogar corridas para que eu faça e começa a jogar para ti, que fez só 3, de forma a sabotar esse cumprimento da meta. Então, essa relação de poder unilateral, ela tem essa capacidade de desvirtuar o que seria a filosofia do compartilhamento, de fato. E é muito recorrente. Olha só o que o Nicolas está dizendo para a gente, né? Que criou-se uma estratégia a fim de humanizar as relações, especialmente em contextos de alta densidade populacional, e a gente sabe que contextos de alta densidade populacional, em sua maioria, estão em países pobres, né? Existem, claro, países ricos que têm uma densidade populacional maior, mas as maiores cidades do mundo estão em países mais pobres, né? Ou algo assim.
E a economia de compartilhamento surgiu, então, para que os indivíduos pudessem ter, desfrutar, utilizar algumas coisas, e ela se tornou, na verdade, uma ferramenta para colocar esses indivíduos numa condição provavelmente pior que aquelas que eles estavam anteriormente, né? Exatamente. Eu acho que isso fica muito para nós pensarmos coletivamente nesse sentido, né? Claro, vocês vão ouvir a posteriori o papo com o Renato, contudo, acho que a gente pode discutir isso em outros fóruns também, do que fazer a partir desta compreensão. Você falou sobre uma construção neoliberal, né, da gestão não só social, do trabalho, mas com certeza dos indivíduos também. E quando você fala neoliberal, quais são as características que você identifica que fazem que torcem essa noção da economia de plataforma como compartilhamento para uma economia de competição? É um outro conceito de muito difícil definição, com várias abordagens, mas quando a gente aplica a essa realidade, o que comparece fazendo o contraponto com o que seria a filosofia do compartilhamento. Eu tenho uma noção de comunidade, eu tenho uma noção de compartilhamento de bens, de serviços, uma noção de comunidade mesmo, que se opõe, quando da perspectiva neoliberal, com uma noção de individualismo, com uma noção de separação entre o que é a sociedade e o que são os interesses pessoais de cada um. E hoje, em 2022, mais recentemente, a gente tem visto análises sobre o surgimento das redes e como elas ajudaram a perpetuar, já pensando enfim, é muito difícil reverter quando a gente entra nesse sistema, que elas ajudam a perpetuar o sistema neoliberal, justamente pensando que é muito complicado você, que é um entregador por aplicativo, barganhar com aquela história de negociar com o patrão. Isso não existe, não tem como você barganhar com o empresário que está ali, sabe? Que gere aquela plataforma. Essas pessoas não têm contato com a gestão do seu trabalho. Então, você cria uma linha invisível que divide as pessoas, uma linha de poder. Então, acredito que o cerne do neoliberalismo, quando aplicado a essa filosofia, seria justamente fazer essa divisão entre o que seria uma comunidade, tecendo linhas de poder entre as pessoas. Olha que característica interessante, né? Quer dizer, eu não sei em que porta que eu bato para reclamar daquilo que acontece comigo, né? Eu não sei a quem eu procuro para me proteger ou para me auxiliar, me proteger nesse sentido, né? A gente vê na economia de plataforma alguns grupos de WhatsApp que são formados pelos próprios trabalhadores, a fim de tentar, de alguma forma, subverter uma parte disso para ter maiores ganhos, para evitar alguns problemas, etc., né? Acho que até recentemente um vereador na cidade de São Paulo foi eleito com esse, né, para ser o representante dos trabalhadores aí de plataforma, especialmente da Uber. Então, assim, a gente tentando de alguma forma se virar para combater essas coisas, né? Eu acho que a contribuição que você está dando, Nicolas, é muito, muito, muito importante para a gente pensar o quanto uma boa ideia, quando pensada e organizada, inclusive com auxílio da ciência, se não qualificada nos aspectos éticos e políticos previamente, pode se tornar uma ferramenta, obviamente, de exploração das pessoas, Com não é? certeza. O papel da ciência nisso tudo, né? Durante essa pandemia, a gente discutiu muito sobre qual é o papel da ciência, né? E eu acho que a popularização de alguns aspectos da ciência fez com que isso estivesse na boca de todos. O que já é um problema, porque, particularmente, o que a gente produz na ciência deveria estar na boca e na vida de todos, não é? Mas a gente tem essa barreira de comunicação ainda, gente. Como que a gente aplica e dialoga com a sociedade sobre o que a gente faz. Por isso que eu acho que esse espaço é um espaço muito importante. A gente poder debater de uma forma tão aberta e coloquial as coisas de que a ciência se ocupa. Legal, Nick, você falar isso, porque a ideia do Papo Renato é isso mesmo.
né? A gente anda por aí, obviamente, nas redes sociais, nas plataformas e tal, e acaba vendo tantos podcasts, tantos programas que são feitos em cima de um conhecimento ignorante. E saibam que quando eu falo de conhecimento ignorante é um conceito sociológico mesmo, né? Um sistema de conceitos baseado numa premissa falsa. E a gente ouve tanta coisa e não para escutar muitas vezes aqueles que estão estudando, que estão trabalhando, que estão na prática, que estão lá, que conhecem sobre aquela realidade, né? Eu acho que a ideia do podcast aqui é essa, assim, oferecer essa oportunidade mesmo. Então, eu acho que esse impacto psicológico, impacto social dessa organização neoliberal, como você disse, né? ela ela tem algumas formas de de tornar-se hegemônica, como você disse lá no início, para algumas abordagens, utilizando o mesmo termo, né? Eu particularmente vejo no Brasil a criação do sistema de capitalismo de compadrio, a organização dos oligopólios, né? E a ausência de oportunidades mesmo, tanto de trabalho quanto para empreender, especialmente para o micro, pequeno empresário e todas essas barreiras, né? Vou te fazer uma pergunta encrespada, né? Ah, Jesus. Considerando o sistema de oligopólios do Brasil e toda essa relação entre alguns mega conglomerados e os órgãos públicos, né? E os agentes públicos, né? Considerando essas questões, qual é o papel que você enxerga dessas empresas que torceram, digamos assim, né, a definição inicial da economia de compartilhamento na manutenção da pobreza? Nossa, é bastante complicado pensar. É um choque quando a gente pensa que, de fato, é a manutenção, e eu diria mais, é uma acentuação da pobreza, é uma acentuação da desigualdade social. A gente, dentro do sistema capitalista, eu sou uma pessoa muito pessimista com relação a valores. A empresa está ali pelo lucro. Claro que há valores envolvidos, claro que há missão, que há responsabilidade social envolvida, mas a gente não pode esquecer que as empresas elas existem para gerar e perpetuar lucro. Uma característica, voltando ali para a questão do neoliberalismo, que eu acho que é muito importante dizer, e eu li um texto do Pockmann, que é um sociólogo, acredito que da Unicamp, que o neoliberalismo não se instala dentro da sociedade sem o aval do governo, sem o aval do Estado. Então, quando a gente pensa nesse trabalho, que é um trabalho que claramente não existe uma implicação do direito do trabalho ali, que esses trabalhadores eles não têm direitos, a gente está falando de um Estado que se nega, que se omite, que negligencia a regulamentação dessa forma de trabalho proposta pela plataforma. Se não houvesse a omissão, a negligência, se não houvesse esse fechar os olhos de um Estado, não existia alguns absurdos que a gente vê. Então, eu vou para além da empresa e eu toco também no Estado, porque eu acho que esse é o papel do Estado fazer. E, enfim, essa discussão ela é uma discussão que abrange muitos setores da sociedade e eu acho que a gente sempre acaba voltando para a questão da legislação, para a questão de como isso é tratado por quem deve proteger os cidadãos. É legal o que você está dizendo, porque nesse sentido eu acho que a gente se afiniza, né? E eu penso que o Estado não apenas cumpre esse papel, né, de manter esses grandes conglomerados, e de acentuar, obviamente, a pobreza quando não regula, mas também quando hiperregula ou regula de maneira incorreta os pequenos empreendimentos. Né? Aquela pessoa que monta um pequeno comércio no bairro, aquela pessoa que decide trabalhar como marido de aluguel, ou aquela pessoa que cria o seu artesanato e quer vendê-lo de maneira legal, né? Que é base do brasileiro, né? Nós somos esse povo que cria coisas e as vende, né? Nós somos realmente caras de pau, a gente vai lá e desenvolve isso, né? Então, eu acho que, além de não regulamentar de forma correta o trabalho precarizado presente nas economias de plataforma e tantos outros que a gente sabe, obviamente, ele ainda desestimula, restringe
as outras oportunidades que talvez a gente poderia ter, né, de trabalho. Então, acho que nos empurra para esse lugar. E, bom, a gente E falou... literalmente, eu espero que tenha gente de São Luís ouvindo, vai saber o que eu vou falar agora, mas em São Luís a gente tem uma grande rua no centro da cidade, eu acho que toda cidade brasileira tem a Rua do Comércio. Em São Luís é a Rua Grande, que é uma rua bastante grande, inclusive, tem muitas lojas, mas a rua, do início ao fim, ela tinha camelôs de um lado e de outro, que vendiam de tudo, de artesanato, produtos importados, tudo. E uma das pessoas que eu entrevistei, um dos entregadores que eu encontrei embaixo de um viaduto em São Luís, ele me disse que em 2019 houve uma grande limpa. Vamos higienizar São Luís para virar uma cidade bonita. E é chocante que o higienizar ele fale de pessoas. Então, essas pessoas que estavam ali, teve uma grande reforma no centro da cidade, elas foram tiradas daquele local. E, novamente, o governo ele não assegurou, as autoridades não asseguraram o trabalho, que é um direito dessa pessoa. E o que vai fazer? Quando você chega ao ponto de criminalizar o trabalho informal, de criminalizar o empreendedorismo, porque isso é uma forma de empreender, você não permite que aquela pessoa tenha outro meio de se manter, e aí esse rapaz ele foi empurrado para o mais fácil, o mais urgente que ele podia conseguir, que era trabalhar como entregador. Você vê, né? As histórias eu acho que se multiplicam e todos os nossos ouvintes aí com certeza têm também muitas histórias para contar nesse sentido, nas suas respectivas cidades, né? E nas suas famílias, né? Consigo próprios também. Eu acho que isso é algo que você está colocando uma representação muito clara da forma que as nossas autoridades, e obviamente que nós as colocamos lá, lidam com o trabalho no Brasil, não é? Parece que é algo ruim. Nós somos um povo tão trabalhador, não é? E nos coloca no lugar de que trabalhar é algo ruim, a não ser que seja nos grandes oligopólios, conglomerados, etc. Né? Aí parece que é Exatamente. interessante. A gente falou sobre acredito, um dos extremos da precarização do trabalho, que é a economia de plataforma. Mas eu acho que essa temática pode ser até melhor explorada quando a gente fala das precarizações em graus diferentes que acontecem nos nossos cotidianos, de qualquer trabalhador, né? Seja um trabalhador de escritório, seja um trabalhador do comércio, seja um trabalhador rural, seja um trabalhador intelectual, por assim dizer, como se os outros não fossem, né? Mas das profissões intelectuais, como, né, sociologia, psicologia, advocacia, etc. E como que você percebe essas pequenas precarizações que vão nos empurrando para um lugar de mal-estar, um lugar de baixa qualidade de vida dentro dos contextos de trabalho? Nossa, isso é uma realidade latente. Eu Já passou de percebo, ser latente, viu, Nick? pois é, eu percebo pelo meu próprio histórico. Quando eu era criança, eu sempre tive muito interesse pelo mundo do trabalho. Quando eu era criança, eu via e os meus pais me falavam, olha, faz concurso público, acho que todo mundo ouviu isso, né? Uhum. E porque tem estabilidade e tudo mais. E aí eu fui crescendo e fui vendo que muda a configuração de trabalho com o tempo, num tempo tão curto. E eu faço hoje 2 mestrados. Sempre sonhei conseguir a carreira acadêmica e tudo mais. E para tomar o exemplo da carreira acadêmica, o que a gente vê são, novamente, vários ataques ao modo ideal de se trabalhar como um professor, como um pesquisador. Então, eu assisti, já tendo desde do início da faculdade, o sonho de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, eu assisti a vários ataques às profissões de pesquisador, de professor, e a gente vai percebendo que desde de congelamento de salário, um pesquisador, por exemplo, no Brasil hoje, eu acredito que desde 2012 não há reajuste na bolsa de pesquisa. Então, o Isso que mesmo. você faz com R$ 1.500? R$ 1.500 não paga. Eu lembro que eu morei em Brasília, R$ 1.500 não pagava aluguel em Brasília. Então, quando você retira dessa pessoa que quer pesquisar, que quer trabalhar, a possibilidade de ela se alimentar, porque
os proventos só dão para pagar um aluguel, você chega no exponencial, sabe? No máximo que você pode fazer com a pessoa que é impedir ela de se alimentar enquanto ela trabalha. Então, hoje eu vejo essas pequenas artimanhas muito presentes em todo lugar. A gente fala de entregadores por aplicativo, e a gente implica muito as pessoas que fazem entregas, os entregadores, mas a gente não pensa que outras profissões elas também estão seguindo a mesma linha da plataformização. Eu sou psicólogo, tenho amigos que trabalham com RH já, e já há aplicativos hoje e empresas grandes que têm a prática de contratar a partir de algumas plataformas específicas, onde você faz um trabalho, recebe por ele e você não é vinculado àquela empresa. E com a quantidade de pessoas que nós temos, é o exército de reserva, né? Com a quantidade de pessoas que nós temos buscando um trabalho, o valor desse trabalho ele vai caindo e, enfim, é um ciclo que culmina de uma forma bem, bem triste até. Acho que o papel do... Acho que é uma pesquisa para se fazer, né? A gente pode até pensar nisso. Entender essa realidade de precarização nos click workers. Eu acho que boa parte desses trabalhadores que você estava falando aí, que fazem um trabalho no site, freelance, vão sendo chamados, aquela coisa toda. Acho que é um pouco dessa realidade dos click workers aí, né? Alguns entrando naquele papel do mito do empreendedor, né? Aliás, tem um livro maravilhoso de 2008 do Scott Shane, que chama The Illusions of Entrepreneurship, é um livro, né, As Ilusões do Empreendedorismo, que vai falar muito sobre essa criação do mito do empreendedor como uma figura que motiva todos os outros indivíduos a quererem ser, né, esse cara, essa pessoa, né? É o tal do empreendedorismo de palco, né? Então, figura que vai lá, tem uma capacidade de oratória, chega com boas roupas, carros, etc., e acaba, de alguma forma, seduzindo os indivíduos a entrarem num lugar onde eles só vão, na verdade, enriquecer aquele mesmo que estava lá na frente, né? E acho que seria uma pesquisa interessante para se fazer com os click workers aí, com os trabalhadores da internet, né? Especialmente esses que trabalham como freelance. Vou te provocar em algumas perguntas aí. Vamos entrar no acadêmico. O produtivismo acadêmico seria uma ferramenta da precarização do trabalho do pesquisador? Eu acho que é uma das mais... um emblema da precarização do trabalho de pesquisador. Chega ao ponto de você condicionar a permanência no trabalho, de você condicionar que aquela pessoa ela receba um salário a uma quantidade enfim, de X, de artigos, de livros, de capítulos que têm que ser publicados. E isso reduz a qualidade da pesquisa, eu acredito, reduz a qualidade de vida de quem trabalha com pesquisa. Então, a gente entra mesmo num ponto tão sensível que é a pesquisa, que é o desenvolvimento científico e tecnológico, a gente entra numa lógica neoliberal. Você tem que produzir o tempo todo, numa lógica individualista, numa lógica que coloca esses atores sociais, os pesquisadores, se contrapondo uns contra os outros para ver quem pesquisa mais, quem recebe aquele cargo, aquela bolsa, e isso é extremamente prejudicial, porque a gente está fazendo isso a serviço de quem e por quê. Então, se a gente for parar para fazer uma análise de que profissões, de que âmbitos da nossa vida estão dominados por essa lógica tão competitiva, é surpreendente. A que patamar nós chegamos. Perfeito, Nico, que você está dizendo, né? Eu acho que se aliam essa ideia ou essa lógica individualista, duas outras características, eu inclusive estou estudando sobre elas aí no doutorado, mas a segunda eu acho que é o voluntarismo. Então, o querer é poder como uma estratégia, né, de controle, especialmente com essa figura do empreendedor de palco, né, ou o mito do empreendedor. E eu acho que uma terceira também que nós, pesquisadores, acabamos nos colocando muitas vezes ou comparando os nossos pares nesse sentido, que é a lógica pragmatista, que é a adoção de soluções prontas, soluções simples para problemas complexos. Então, a gente, inclusive, acaba criando estratégias para conseguir produzir, não produzir, mas conseguir publicar, né?
Tem um texto, inclusive, muito bom, de 1903 ou 4, se eu não me engano, que chama Publish or Perish, né? E você vê que isso já tem aí mais de 110, 115 anos, né? Mas eu acho que isso se acirrou muito nos últimos anos, e essa lógica pragmatista acaba nos colocando, produzindo coisas que não contribuem muito, mas que precisam estar lá colocadas nos estratos mais altos das pesquisas para aumentar os nossos índices H, I, etc. Com certeza. Uma necessidade hoje, né? Acho que uma outra ferramenta que a gente poderia discutir nessa questão da precarização do trabalho seria a, a sobreposição de funções decorrentes, né, da diminuição da quantidade de trabalhadores naquele mesmo contexto, né? Eu acho que na nossa área a gente vê isso claramente, né? Para os professores isso é muito claro, que a quantidade de trabalho administrativo e burocrático só aumentou nos últimos anos, né? E, bom, e como é que você vê essa estratégia da sobreposição de trabalho e, obviamente, a ideia que vem por trás, a lógica que vem por trás de que se você faz isso, você é reconhecido como importante dentro daquela organização? Adquire um caráter de valor, né? Essa polivalência que é demandada da gente, você precisa ter as pessoas que são polivalentes e que conseguem mostrar esforço e resultados em cenários muito adversos, elas são pessoas que têm mais valor. Só que o preço que você paga, né, para lidar com, por exemplo, cargo administrativo, com dar aula, com fazer pesquisa, é um preço muito alto, em termos de saúde mental e de saúde fisiológica mesmo. Então, é uma lógica que, enfim, é contraditória. Eu estava assistindo o relato de um rapaz que é comissário de bordo nos Emirados Árabes, e ele me fala que é exigido, mesmo para esse trabalho, que é um trabalho operacional, são exigidas algumas características, tipo, é preciso que você demonstre liderança, capacidade de resolver conflitos, não a nível operacional com os passageiros que estão ali, mas conflitos de equipe. E ele dizendo, nossa, eu vou usar liderança onde? Dentro do meu trabalho. Então, a gente precisa passar mais tempo se qualificando para, no final, a gente receber salários menores, inclusive, se a gente for fazer uma comparação com o que acontecia há alguns anos atrás, mesmo no Brasil. Perfeito, Nick. Você colocou um caso aí né, do controlador de voo, não, do operador de voo, né? E eu fiquei pensando aqui, tem uma coisa que eu costumo brincar, obviamente, que diz assim: não me tire do lugar onde eu faço bem, onde eu sou bom, onde eu consigo desenvolver o meu trabalho, né? Sem fazer falsa modéstia, também sem querer levantar o meu trabalho, mas assim, eu acho que cada um tem um lugar onde faz bem, onde trabalha bem, né? E tem impacto, tem reverberação e se sente feliz fazendo aquilo, né? Eu acho que, inclusive, uma perda de bem-estar, alguns aspectos relativos ao mal-estar, da qualidade de vida, tá nessa intersecção, né, de colocar as pessoas para realizar tarefas com as quais elas não assinaram um contrato para fazer, tarefas nas quais elas não decidiram lá atrás de alguma forma fazer, e também que se não se afiliam, né, a realizar aquilo. É óbvio, a gente faz várias coisas na nossa vida que a gente não gosta de fazer, mas quando isso se torna a maior parte das coisas que a gente não gosta de fazer, É eu complicado. acho, eu acho que fica aí né, o pesar com relação a isso que a gente está fazendo conosco, né? Nick, você está estudando agora na Universidade de Valência, é isso? Universidade de Valência. Olha, que legal. Conta para mim um pouquinho o que você foi fazer aí, o que você está estudando, como é o programa que você participa. Então, meu percurso é um percurso bastante incomum, academicamente falando. Vamos começar do início. Eu terminei a graduação na Universidade Federal do Maranhão. A minha graduação foi uma graduação sanduíche, então eu passei um ano letivo em Coimbra, em Portugal, em 2018. Eu fui fazer 6 meses de disciplinas, de intercâmbio mesmo, e voltei depois para fazer 6 meses de pesquisa. Sempre gostei muito de estar envolvido com pesquisa, com investigação. Já pesquisava no Maranhão, trabalhei com controladores de tráfego aéreo, também com qualidade de vida nessa população lá. E fui para Portugal para fazer pesquisa também, dando continuidade
a essa pesquisa que eu fazia no Maranhão. Quando eu terminei, então, a graduação, já sabia que eu queria fazer o mestrado, e me candidatei para esse programa que eu curso hoje, que é o OP, a sigla. É o mestrado europeu em psicologia do trabalho, das organizações e recursos humanos. E é interessante pontuar que o que é um mestrado na Europa? Na Europa você faz 3 anos de graduação em qualquer coisa, a média é essa, 3, 4 anos, no caso de direito, eu acho, e é muito geral, são disciplinas muito gerais dentro das áreas do conhecimento. Em psicologia, por exemplo, você vê psicologia do desenvolvimento, vê estatística e não vê nada específico. Então, quem termina uma graduação aqui, em psicologia pelo menos, eu não sei bem das outras áreas, não pode trabalhar, não tem habilitação para ser psicólogo. E aí você tem que fazer 2 anos de um mestrado em uma área específica da psicologia. Quando você termina, você só está habilitado na Europa a trabalhar com aquela área em que você fez o mestrado. Então, o psicólogo do trabalho não pode atender no hospital, por exemplo. Já sabia disso e conheci esse programa, que é o programa que eu faço hoje, que é um programa da Comissão Europeia. Ele não é diretamente vinculado à Universidade de Coimbra, mas ele é um consórcio de 4 universidades. Coimbra, em Portugal, Valência, na Espanha, Barcelona, na Espanha, e Bolonha, na Itália. Então, a gente faz o mestrado em 2 universidades. Tem que ser em 2 países diferentes. Não dá para fazer Valência e Barcelona, por exemplo. E aí, há um financiamento da Comissão Europeia para que você siga, no final, a carreira de pesquisador ou de practitioner, de praticante, enfim, profissional mesmo ligado a alguma empresa. Eu achei muito interessante a forma como estava construído o programa. O primeiro ano é só teoria, então você faz um semestre de disciplinas teóricas, no segundo semestre você faz a dissertação de mestrado, no terceiro começa a prática, então você tem um semestre de aulas sobre como praticar o trabalho dentro dos recursos humanos, e no segundo semestre do segundo ano, um estágio dentro de uma empresa. Eu fiquei fascinado quando eu terminei a graduação, me inscrevi no seletivo para voltar para a Europa. Aconteceu uma coisa muito engraçada, que hoje eu dou risada, né? Estava fazendo o seletivo e faltou energia na cidade no momento da entrevista. Meu computador desligou e eu perdi a vaga, assim, porque eu não consegui completar. E aí eu já estava inscrito também como... Eu admirava muito a Universidade de Brasília, a produção, essa questão da ergonomia da atividade. Estava inscrito no seletivo da Universidade de Brasília também, entrei no mestrado em Brasília, no início de 2020. Faz o E mestrado é aí, com o professor Mário César Ferreira, né? com o professor Mário César Ferreira, estudando ergonomia da atividade lá na Universidade de Brasília. E aí foi quando eu comecei a desenvolver essa pesquisa com entregadores por aplicativo. Até porque no Maranhão a minha monografia de conclusão de curso era com motoristas de Uber. Então eu só segui na mesma área ali. E a minha perspectiva sempre foi de seguir uma carreira acadêmica, de seguir na pesquisa, então eu criei oportunidades para. Só que coincidiu em 2020 com... a gente já vinha desde 2015 especificamente, com vários ataques ali à carreira acadêmica, à docência, à estabilidade. Então, em 2020, eu acho que isso criou-se um cenário de incertezas com o governo que a gente tem no Brasil, com o desgoverno que a gente tem no Brasil. E eu entrei no quadro de preocupação, com o que eu faria dali para frente. E estava inscrito já para fazer o seletivo novamente, para vir para a Europa. E aí fiz o seletivo, a entrevista deu tudo certo, passei, e tive que decidir se eu desistia da Universidade de Brasília, que eu estava no meio do mestrado, ou se eu vinha para cá, para a Europa, fazendo o mestrado lá, de forma que eu ficaria com 2 mestrados engatilhados aí. E aí eu conversei com o meu orientador, além de ótimo profissional, de um professor excelente, ele é uma pessoa excepcional, e ele me disse, olha, vá, porque é uma oportunidade que não se encontra facilmente, assim, vá para lá e aí você vê o que acontece enquanto estiver lá. Então eu vim para cá em 2021, voltei,
Comecei o mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, fiz o semestre teórico e agora vim para a Universidade de Valência, que é onde eu estou hoje, estou desenvolvendo a minha pesquisa, uma pesquisa sobre comportamento político de jornalistas, e estou fazendo os 2 mestrados ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho imprescindível dizer depois de todo esse discurso é que a gente tem um fetiche pelo que é europeu, pelo que é de fora do Brasil, pelo que é americano, e sempre que eu encontro alguém na rua e a pessoa começa a puxar assunto sobre, eu tento deixar o mais claro possível, que na Europa a gente tem um sistema de educação muito diferente do que existe no Brasil. No Brasil a gente tem o fomento à participação nas aulas, a gente tem o fomento ao pensamento crítico, as pessoas no mestrado no Brasil sabem fazer análises complexas sobre problemas da nossa realidade social, e isso não é estimulado na Europa. Na Europa, a experiência que eu já tinha tido em 2018, que eu estou tendo novamente, que me angustia e que angustia os brasileiros, que eu vejo aqui, os latinos de forma geral, é uma experiência de uma aula extremamente conteudista, aquilo que seria o ensino bancário, quando a gente pensa em Paulo Freire. Você recebe o conteúdo, você decora aquele conteúdo e faz uma prova no final, com uma prova de múltipla escolha, para aferir se você entendeu o conteúdo. Então, eu já penso pela minha ótica, pelo percurso que eu tenho, que essa é uma das formas também de você precarizar o trabalho. É uma das formas de você amansar os corpos, de docilizar os corpos que vão trabalhar depois nas grandes empresas. Você alinhá-los com a perspectiva que não é uma perspectiva crítica. Então, eu sinto falta disso, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com brasileiros que estão querendo seguir a carreira acadêmica, que tem esse fascínio, de dizer que nós temos uma cultura crítica que é muito importante, que é importante que a gente a mantenha e que a gente consiga fazer essas análises do nosso panorama social de uma forma coesa, clara e eticamente comprometida. Olha que informação interessante, importante a gente ouvir isso, que o Nicolas está nos dizendo. Então, há dentro das universidades europeias, na experiência que você teve, nas universidades que você teve, claro, para a gente não generalizar, mas eu acho que é um pouco do modelo, da ideia, né, que está presente, que esmigalham uma subjetividade dos alunos, né, nesse perpasse crítico, que é, obviamente, o perpasse pela subjetividade, pela sua história, pela sua experiência, e nós, de certa forma, fetichizamos isso porque a universidade é da Europa, né? Claro, a nossa vira-latice muito comum de olhar para nossas universidades do Brasil e dizer que aqui o conhecimento que se produz é secundário, que a ciência não é importante, que a gente muitas vezes não tem liberdade dentro dos espaços acadêmicos para poder discutir as coisas, né? Nicolas tem experiência na Universidade Federal do Maranhão como aluno de graduação, na Universidade de Brasília como aluno de mestrado, e, obviamente, em algumas universidades europeias, aí, tanto na primeira ida dele, no ano de 2018, né, Nick? E agora em 2021 na sequência. Olhando para os seus colegas de mestrado, né, hoje, e também naquele outro período que você foi, qual é a principal característica que você observa, ou melhor, qual é o objetivo deles em estar fazendo o mestrado? Antes de responder especificamente essa pergunta, eu acho muito importante dizer que eu não estou dizendo que não há pensamento crítico na Europa, que isso não é incentivado, de que não haja, e de que essa reflexão, ela, enfim, não aconteça. Ela acontece, mas eu acredito que na América Latina, e aí eu já não falo só em Brasil, eu também morei na Bolívia, também tive vinculado a universidades na Bolívia. Na América Latina, nossa cultura, o formato das aulas, o formato da pesquisa, dos grupos de investigação, é um formato que convida a debater, que convida a ouvir o outro e a pensar criticamente. Na Europa, a gente tem uma separação muito clara entre o que é aula e o que é a pesquisa. Os conteúdos eles estão relacionados, mas os papéis eles são diferentes dentro desse contexto.
Então, isso me causa um estranhamento, o que não significa que não funcione. Funciona, mas eu também tenho o pé atrás com aquela questão da hegemonia. O que eu estou produzindo é um conhecimento hegemônico ou contra-hegemônico? Então, na minha turma hoje, divididos entre as 4 universidades, nós somos cerca de 60 alunos e nós somos pessoas de quase 30 nacionalidades. Em Portugal, eu estudei só com brasileiros, portugueses e com colombiano. E aqui eu estou estudando com italianos, com canadenses, tive contato com pessoas do Cazaquistão, da Jamaica, de Trinidad e Tobago. E, na minha visão crítica, há uma diferença de orientação. Eu e os meus amigos brasileiros, os meus amigos latino-americanos de forma geral, a gente já sai preparado da nossa graduação para lidar com algumas questões sociais. Então, se você perguntar alguma coisa de saúde pública, se você perguntar alguma coisa de assistência social, se você perguntar, enfim, coisas dessa seara para os estudantes da América Latina, eles vão saber responder, eles vão saber dar uma posição crítica. Se você perguntar para os estudantes europeus, eles vão falar sobre, eles vão dar um posicionamento sobre, mas aí entra a questão da hegemonia, a serviço de que está aquele pensamento. Isso não é culpa dos estudantes, isso não é culpa dos professores, eu acredito que há um sistema por trás. Inclusive, o Acordo de Bolonha, ele regulamenta esse modo de ensino na Europa. E as pessoas que vivem na Europa, elas não vivem, elas não lidam cotidianamente com as mesmas demandas que a gente lida na América Latina. Então, acho que isso é determinante para que a gente tenha esse posicionamento. Uma coisa é você ser uma pessoa de posicionamento político de direita na Europa. Outra coisa é você ser uma pessoa de posicionamento político de direita, enfim, na América Latina, sabe? Essas questões voltadas para as políticas públicas, elas têm conotações diferentes. Eu acho que a partir do background que você tem na sua vivência. Afinal, a gente carrega para a pesquisa, carrega para o ensino aquilo que a gente viveu na nossa vida. Fica com os alunos de psicologia que a gente só estuda o nosso próprio sintoma, né? É por aí. Mas Nicolas, muito importante você ter esse cuidado, né, no discernimento de algumas coisas. É óbvio que nós aqui da América Latina, nós aqui da América do Sul, da África, de algumas regiões da Ásia ou até do leste europeu, nós estamos muito acostumados a lidar com algumas coisas que me parece que a Europa passou a lidar há pouco tempo, Uhum. né? Então, assim, a gente está muito acostumado a lidar com pobreza, violência, com uma certa naturalidade que às vezes nos restringe, inclusive, a ação, né? Nos amarra, obviamente, porque a gente está tão acostumado que a gente fala, é assim mesmo, né? Acho que é um pouco daquela coisa do brasileiro. Mas de qualquer sorte, muito importante relatar isso, né? Então você tem companheiros do mundo inteiro fazendo esse programa. E qual é o principal objetivo, né? Utilizando então a segunda pergunta que eu fiz, qual é o principal objetivo que os estudantes têm ao procurar o programa que você faz? Esse programa especificamente, ele está muito voltado para fornecer mão de obra. Inclusive, esse é um programa da Comissão Europeia, o objetivo é esse, textualmente, fornecer mão de obra qualificada para lidar com demandas organizacionais das grandes empresas, das multinacionais que se instalam aqui na Europa. Então, é um programa voltado para a Europa. Quando eu falo desse direcionamento, de que está a serviço, a gente fala de público também. Qual é o público em termos de demanda, em termos de empregabilidade, que está visando aquela mão de obra. Então, é um programa estritamente voltado para esse meio organizacional. Eu sempre tento também, quando eu vou explicar para as pessoas o que eu faço, discernir o que é a psicologia do trabalho e o que é a psicologia organizacional. O programa tem esses dois enfoques, apesar de que o organizacional e dos recursos humanos é maior do que o do trabalho. A psicologia do trabalho ela está a serviço das questões que envolvem o trabalhador, da saúde mental, de questões voltadas para a ergonomia da atividade, ali, questões que a ergonomia se ocupa, de como adaptar o trabalho ao trabalhador e não o contrário, enfim, de questões sociais, de questões de sentido e significado do trabalho.
Enquanto que a psicologia organizacional, ela é uma psicologia, inclusive o professor Mário César, meu orientador, ele disse que não devia nem ser psicologia organizacional, porque a organização é uma coisa abstrata, ela não é um ser humano para que haja uma psicologia, um estudo da psique das organizações. Mas é uma área mais voltada para questões de liderança, para questões de desenvolvimento de recursos humanos, para questões estratégicas, e é uma linha muito tênue você conseguir conciliar desenvolvimento estratégico de uma organização e a manutenção de qualidade de vida no trabalho desse trabalhador. Um exemplo, novamente, são as empresas, né, os aplicativos aí. Como é que eu cresço e ganho em produtividade e, ao mesmo tempo, eu mantenho a qualidade de vida dessa pessoa. Há formas, mas a gente tem que pensar que a gente está dentro daquele sistema neoliberal que a gente já falou. Perfeito. Nosso pensamento, obviamente, também origina-se de certa forma, restringe-se de outras formas e tal, a esta sistematização, vamos dizer assim, ou essa questão do contexto econômico, político e social que a gente vive. Sobre a tua pesquisa especificamente, o que você está pesquisando hoje? Aqui na Europa, Isso. aqui eu pesquiso o trabalho de jornalistas na mediação de narrativas emocionais de partidos populistas de extrema-direita em Portugal. É bem específico. Mas eu pesquiso como que esses jornalistas... A gente teve eleições em Portugal, legislativas agora em janeiro. Há um crescimento do populismo na Europa, do populismo de extrema-direita, de um populismo anti-imigração, de um populismo que muitas vezes é racista, contra os refugiados, e a gente tem agora uma guerra na Europa, e isso é um tema que, enfim, está muito em voga. E como que esses jornalistas, como que o trabalho dos jornalistas, para além das redes sociais, a gente sempre fala de redes sociais, quando a gente fala em propagar ideias políticas, ideias populistas, mas e o jornalista que está lá na televisão? Qual o papel que ele tem, ele que é âncora da TV aberta, em transmitir para as pessoas o que é que esse candidato do Partido Populista fala? Ele está atenuando essa fala? Ele está corroborando com essa fala? Então, minha pesquisa aqui, ela usa as eleições de janeiro, em Portugal, quando se esperava uma ascensão drástica do populismo, dos partidos populistas, que aconteceu com um deles especificamente, o Chega, e a gente estuda como que nos debates e nos comentários que conduziram essa eleição, ao processo eleitoral, esses jornalistas mediaram essas narrativas. Então, minha pesquisa vai nesse sentido, tentando visibilizar o trabalho dos jornalistas, o potencial desse trabalho e como que a gente lida com esse trabalho, que também é um trabalho emocional. Olha que contemporâneo, porque me parece que o populismo sempre existiu em algum grau, né? Opinião minha, ele é um dos principais males que nós temos, especialmente no âmbito político. E, obviamente, todas as reverberações posteriores. Né? Partilho da opinião. Né? E estudar o populismo é algo que nós devemos fazer. E aí fazer uma pergunta para te provocar. Né? O populismo sempre foi um mal mundial ou, de alguma forma, nós da América do Sul, da América Latina, de alguns outros lugares, exportamos isso para a Europa? Essa é uma questão que eu recebi, que eu ouvi quando eu apresentei pela primeira vez a pesquisa, porque quando fala em populismo, especialmente aqui na Europa, as pessoas já têm os nomes dos políticos, das personalidades latino-americanas na boca para falar. Mas eu acho, se a gente for parar para pensar, na herança, de onde surge a demanda por políticos populistas, eu sou saliente, eu digo que foi o contrário. Eu acho que a forma como a Europa lida com periferiza, eu diria, a Europa, a América do Norte, os Estados Unidos especificamente, torna a América Latina uma periferia do mundo, está na base das demandas políticas que a gente tem. E quando a gente tem muitas demandas políticas
a gente abre espaço para que os salvadores da humanidade apareçam. Então, eu acredito essa recorrência ao populismo latino-americano a essa forma de organização norte e sul que a gente tem. E a gente vê isso agora na Europa também, o que é muito curioso, né? Há pesquisas que eu tive acesso que dizem que na década de 90, 7% do eleitorado europeu votava em partidos populistas. E em 2020, esse percentual chegou a 25% do eleitorado, de modo que em todos os países da Europa hoje a gente tem pelo menos um partido populista. E a maioria deles é de extrema direita. É anti-imigrante, tem, enfim, uma conotação no seu discurso que é muito racista, e isso também está na base da forma como o nosso mundo está dividido, né? Nessa demanda por ir para a Europa para ter uma vida melhor, nas crises que a gente tem visto na própria América Latina, na África, na Ásia, agora dentro das fronteiras da Europa, que empurram as pessoas para ali, para esse centro cultural do mundo. Então, eu acho que eles estão aprendendo a lidar com algo que é um problema que foi criado e que a gente já viveu por tanto tempo. A pergunta, obviamente, Nick, foi provocativa, né? Eu estou contigo nessa questão, né? Até porque se a gente estudar Franco, Salazar, Hitler, tantos outros eram líderes populistas, políticos Com certeza. populistas, né, europeus, e que, de alguma forma, estavam né, no tempo histórico anterior aos populismos latino-americanos, né? Com certeza. Eu Foram acho um que modelo, inclusive. qual é o modelo, né? E eu acho que esse processo de colocar algumas partes do mundo na periferia, inclusive no planisfério, quando a gente o vê, né? Na projeção que é a mais comum, né, da organização dos continentes, isso fica muito claro, né? Uma europeização, um europeu, um centro europeu, né? E essa divisão do norte econômico e do sul econômico, né? Então, a pergunta, obviamente, para te provocar aí, mas eu acho que a sua resposta é a mais condizente com aquilo tudo que a gente encontra nos dados históricos, não é? Nick, eu acho que as pessoas, é importante que a gente, de alguma forma, caracterize isso para quem está nos ouvindo, né? Para que a gente não faça a confusão entre popular, o que é pop, o que é popular, e o que é populista, não é? Você quer Exatamente. falar um pouquinho sobre isso? Porque é algo que eu acho que é muito importante para a gente deixar claro, porque a gente está dizendo que o populismo é um mal, né? Faz mal. E por que a gente está falando isso, né? É incrível que até um xingamento, às vezes, né? Ai, fulano é populista. É tipo comunista agora que virou um xingamento também. E as pessoas muitas vezes não têm esse discernimento do que significa. Novamente, acho que eu já falei umas 3 ou 4 vezes aqui, mas o populismo é um conceito de definição difícil, há várias abordagens, mas primeiro que os populismos nascem dentro de democracias. É preciso que haja um sistema democrático para que emerja o populismo muito vinculado a esse processo eleitoral, processo de escolha, processo de definição de um líder. O populismo ele tem por principal característica, eu diria, servir à vontade do povo. E é muito bonito quando a gente ouve isso, né? Nossa, quer servir à vontade do povo. O grande problema dos populismos, eu diria no plural, porque são várias formas de populismo, é a definição de povo. Quem é povo para o populismo? Historicamente, há um recorte muito bem definido do que é o povo. E quem não se enquadra nesse recorte não é povo. Então, a política não é para si. As vontades que serão atendidas não serão a dessas pessoas que estão fora do círculo de povo. Um exemplo que eu acho que nós brasileiros, estamos muito bem acostumados é a questão do cidadão de bem. Política feita para o cidadão de bem. Eu quero ser a voz do cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem do Brasil, né? Geralmente é aquela pessoa que é branca, é cristã, que é heterossexual. Esse é o cidadão de bem. E as pessoas que não condizem com essas características, a política não é feita para elas. Então, esse é o problema do populismo, essa restrição de povo. Se a gente for pensar em Europa, em Portugal,
Portugal é um país extremamente racista, extremamente xenófobo com brasileiros. A gente tem uma série de direitos negados por sermos brasileiros. O povo, para esses políticos populistas que tiveram na última eleição, muitas vezes não inclui brasileiros, porque os brasileiros não são os cidadãos daquele ambiente. Então, fica a reflexão para a gente pensar. Falou tudo. Eu acho que eu acrescentaria, obviamente não sou estudioso do populismo, você sabe muito melhor do que eu, porque estuda isso, né? Mas acho que a gente pode acrescentar uma certa figura que é criada de que aquele político é parte do povo, né? Então, a gente tem um político que diz, mas eu trabalhei lá, eu sofri tanto, né? O outro, não, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou homem de bem, como você falou, né? Obviamente, uma característica que eu acho que faz parte do mundo da política, mas que se acirra no populismo, que é o cinismo, né? Então, o discurso que se dá nessa cidade eu falo de um jeito, na outra eu falo de outro, e eu não tenho nenhum projeto de país, mas um projeto de poder que se baseia nesse cinismo. Muito legal você ter falado sobre esses aspectos, Nicolas. Eu acho que é um tema que se estende muito, a gente poderia ficar horas falando tanto sobre trabalho precarizado quanto sobre populismo, né? É claro que nós fizemos alguns esforços aqui a fim de tentar tornar muito acessível esse conhecimento, para que ele não fique um conhecimento elitizado, um conhecimento acadêmico, um bate-papo entre dois professores, pesquisadores aí que estudam o tema, né? E acho que essa é uma função, inclusive, desse podcast, é de popularizar um pouco dessa questão, num bom sentido, obviamente, no sentido de tornar acessível. Eu acho que acessibilizar é a melhor coisa, né? Sim. Acessibilizar o conhecimento. Então, dois temas muito sensíveis, duas grandes dificuldades mundiais, né? Basicamente é o que o Nicolas vem estudando, tanto na ascensão do populismo e nessa narrativa emocional, como você bem falou, né? Nessa criação de uma narrativa, de uma história de que aquele indivíduo é um lutador, é um vencedor, essas coisas todas, que eu acho que se alia, inclusive, ao mito do empreendedor. Grande parte das técnicas que eu acredito que foram criadas para isto vieram da história da criação do mito do empreendedor ali, né, como uma figura incrível que todos deveriam seguir. E, obviamente, também o trabalho precarizado, o trabalho de plataforma. Agora vamos nos encaminhar para a parte final, e eu acho que dá para a gente tentar dividir, multiplicar, somar, não sei, né, essas indicações finais. Eu gosto muito de brincar com os alunos, nas palestras, etc., que eu utilizo um método Tom Zé de ensino, apesar de que ninguém mais sabe quem é o Tom Zé, né, basicamente falando, mas ele tem uma música que diz "tô", que diz assim: eu tô te explicando para te confundir, e tô te confundindo para te esclarecer, né? E acho que essas dualidades, ambiguidades e polivalências, ou sei lá, qualquer coisa que as palavras têm, ela nos ajuda. Então, assim, se você pudesse deixar um recado para as pessoas que vivem nesse mundo onde há trabalho precarizado, populismo, né, ou ainda para profissionais que trabalham nessa área, qual recado que você deixaria? Eu confundi para explicar é ótimo. É a crítica que eu digo que eu sinto falta aqui na Europa, que é típica da América Latina. Nossa, um recado, deixa eu pensar, para dividir por tema, porque também são muitas coisas. Pode ser, pode ser. Primeiro, com relação à pesquisa, eu particularmente acredito muito no potencial da investigação e da aplicação da investigação para resolver os nossos problemas sociais. É, e acho que há um mito muito grande em cima da pesquisa. O que é a pesquisa? O que é a investigação científica? É claro que a gente tem um sistema educativo que ele não é eficaz em popularizar a ciência e a tecnologia. Eu acho que isso tem uma implicação severa quando a gente fala sobre conhecer o que é pesquisa. Mas para fazer pesquisa, primeiro é importante ter muito amor e dedicação, eu acho, especialmente no Brasil, em que a gente tem uma valorização tão ínfima da pesquisa. Então, acho que isso é muito importante. E eu diria que a pesquisa ela tem um potencial muito grande, e aí eu já entro especificamente na psicologia, nas ciências sociais, de resolver, de encaminhar, não diria resolver, mas de colaborar para encaminhar a solução desses problemas.
Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto de ilustrar. No Distrito Federal, em 2020, salvo engano, foi resultado de pesquisas acadêmicas, inclusive, a implantação dos pontos de uma lei do deputado Fábio Félix, salvo engano, que determina a implantação de pontos de apoio para entregadores de aplicativo. Então, você volta naquele exemplo que eu dei, da pessoa que roda 14 horas e que mora em Ceilândia e vai rodar no plano piloto, que é muito longe, para quem não conhece. Essa pessoa passa 14 horas no plano piloto. Ela não tem um lugar para ela ir no banheiro, ela não tem água para beber, ela tem que ficar com o celular conectado, mas ela não tem onde carregar esse celular. Então, o ponto de apoio é isso. São necessidades muito básicas que são atendidas ali, onde aquelas pessoas não ficam no sol. A implantação de pontos de apoio foi uma demanda justificada por pesquisa científica. Então, o objetivo da minha pesquisa também, no mestrado, é isso, é apontar possíveis soluções para que as pessoas que estão lutando por melhorias nessas condições de trabalho, elas tenham dados científicos que respaldem a demanda que está sendo apresentada. Então, eu acho nesse sentido, eu acredito muito, eu acho muito bonito, eu acho ético, eu acho politicamente relevante esse trabalho com pesquisa. Então, e um ponto também sobre isso, eu diria que é acreditar. A gente precisa acreditar, e esse é um bom exemplo de algo que deu certo, que a nossa pesquisa ela tem aplicabilidade e ela tem a capacidade de resolver esses problemas. Então, essa é Nick, a dica que eu daria. sobre a pesquisa, né? Você falou de um aspecto muito importante no início, eu queria ressaltar. Falta incentivo. Eu acho que incentivo, acessibilização, essas coisas todas, né? Eu vou usar outra música do Tom Zé para ilustrar. Ele diz assim: mas o que salva a humanidade é quem não há quem cure a curiosidade. E eu acho que nós, no Brasil, temos uma curiosidade muito grande de saber como as coisas funcionam e de produzir coisas. Nos falta incentivo. Você está certíssimo, meu colega. Certíssimo. Esse é o nosso percalço hoje. Mas se o que me acalma o coração também é dizer que tem cura. Essa nossa situação ela é uma coisa que dá para reverter. A gente tem como caminhar no sentido contrário, de valorizar, de incentivar, de apresentar o que é e de se beneficiar de pesquisa. Então, eu procuro acreditar também nessa mudança. E para isso a gente nós temos que ser cidadãos politicamente ativos para lidar com essas demandas. Perfeito, Nick. E para quem algum estudante de psicologia no Brasil ou de outra área próxima, afinizada, que pense em ir fazer um programa na Europa, estudar um mestrado na Europa, que recado que você deixaria? O primeiro recado, acho que eu já deixei, é a questão do fetiche, do fetichizar o que é a educação europeia. É boa, mas é diferente do que a gente está acostumado. O que é uma oportunidade de crescer, enfim, de se posicionar. Hoje, o cenário hoje, essa questão de que o Brasil não incentiva a pesquisa, o cenário que a gente tem é de que a Europa incentiva. Então, tem várias oportunidades, tem várias bolsas. Claro que não, se a gente for ver a demanda que a gente tem no Brasil, ela não é suprida pelas bolsas que tem na Europa, pelas oportunidades que tem na Europa. Mas eu diria que começar a se envolver com, especialmente pesquisa, que aqui é muito proeminente essa questão, enfim, está muito vinculado realmente à pesquisa. Há oportunidades nas universidades brasileiras, ainda que não sejam reconhecidas com o valor que deveriam ser, mas eu daria essa dica. Para quem quiser vir para um país que não seja Portugal, eu diria também para investir no idioma, e estabelecer uma rede de networking. Não ter medo de mandar uma mensagem, um e-mail, de perguntar, de ler um artigo, achei interessante, é de um pesquisador de fora, eu vou querer saber o que está sendo feito sobre. Eu sou de São Luís, eu sou de uma família de classe média, eu nunca imaginei que eu viria para a Europa fazer uma graduação sanduíche, depois eu viria fazer um mestrado, que eu viria trabalhar na Europa.
Então, se deu para mim, eu tenho certeza que quem realmente quer e quem se ligar nesses meandros de como conseguir esse networking, que acredite que dá também. Olha que beleza, hein? Nós estamos tendo uma verdadeira aula de como entender os limites e as possibilidades de ir estudar na Europa, né? E também, obviamente, de toda essa conjuntura política, econômica e social que nós conversamos aqui hoje. Nicolas Eik van Dijk, se o pessoal que está nos ouvindo quiser te encontrar, quiser saber mais sobre o seu trabalho, aproveite para divulgar. Então, acredito que eu posso deixar depois meu e-mail. Sim. Se você quiser e-mail. falar, as pessoas já tomam nota, Nick. E depois Verdade. eu coloco na descrição do canal do YouTube e coloco também no Spotify. Perfeito. O meu e-mail que eu estou utilizando hoje é nicolas.eik@aluna.nb.br. Então, estou disponível por e-mail também para conversar, para tirar dúvidas, para discutir. Tem meu LinkedIn, Nicolas Eik van Dijk. E eu estou disponível nos canais também. Acho que se entrar no PSTO, tem meu perfil lá com meus dados também. psto.com.br é o programa da UNB, que tem currículo, tem todas as informações que levam até mim. Muito bem, Nick. Você quer deixar um recado final aí para os nossos ouvintes? Então, acho que quando a gente fala sobre essas questões mais sensíveis, a gente tende até a ficar triste, né? São questões que realmente conduzem a gente a um estado de angústia. Mas sempre que eu falo sobre, o recado que eu tento deixar é esse recado de que nós temos a responsabilidade social sobre os ambientes em que a gente vive. Então, se eu não posso sei lá, eu promulgar uma lei para construir pontos de apoio para entregadores, o que eu posso fazer é ter um comportamento mais consciente quando eu for usar, por exemplo, os aplicativos de entrega, comportamento político mais consciente. E a imagem que eu tento deixar para as pessoas é uma imagem de que a pesquisa, de que a investigação, de que a vida acadêmica e de que as contribuições que a academia pode dar são contribuições que têm resultado. Então, que a ciência é necessária, que a ciência está na crista da onda para os nossos progressos sociais. E é isso. Agradecer a oportunidade também. Muito lisonjeado de estar aqui discutindo esses temas. Imagina, Nick, lisonjeados estamos nós em poder te ouvir. A ciência está na crista da onda dos problemas. Muito bem, eu conversei com Nicolas Eik van Dijk, conversamos sobre diversos assuntos, tentamos responder a pergunta se Uber é empreendedor, falamos sobre o trabalho precarizado, economia de plataforma, falamos também sobre o populismo, né, e suas características, sobre estudar na Europa, e essa conversa foi muito, muito, muito produtiva. Esse episódio você encontra nas terças-feiras do Papo com Renato, esse e tantos outros no Spotify, apenas em áudio, claro, e com vídeo no YouTube, às quintas-feiras, 19 horas. Aproveita e segue aí, @profmarcondes, esteja mais informado. Tchau!